Café com Cavanha, em parceria com Ecoa PUC Rio, traz o tema O Emprego do Futuro, com Alfredo Renault, superintendente de PDI da ANP, Gustavo Robichê, coordenador dos programas de inovação da PUC Rio, e Manuel Fernandes, Managing Partner da KPMG Rio. Obrigado por aceitar o café. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Cavanha. Gustavo, me permita começar com você, por favor. Nos próximos tempos, teremos aí otimizações importantes, indústria 4.0, automações, robotizações, etc. Tantos termos, né? Acabarão os empregos? As tecnologias irão substituir completamente o ser humano? Então, Cavanha, eu acho que isso é uma provocação para a reflexão da gente entender exatamente o impacto que a tecnologia e a inovação traz para a nossa sociedade. Óbvio que como é um mundo novo que a gente não conhece, sempre surge aquele medo, aquele efeito do que eu vou fazer no futuro, eu vou ser substituído por uma máquina, por um robô, por um algoritmo. Eu tenho uma percepção, e é uma percepção de longa data, trabalhando com tecnologia, trabalhando com transformação digital e com educação, que a única certeza é que o emprego em si existente hoje pode não existir mais à frente. A necessidade do emprego em si. A relação do você contratado por uma grande empresa, essa dependência dessa relação contratual. A gente vive hoje nesse mundo de gig economy, desse mundo cada vez mais diverso, uma série de oportunidades de novos trabalhos, e novos trabalhos que vão surgindo a cada momento. E num mundo cada vez mais complexo que traz como oportunidade da gente criar novos trabalhos também, da gente trazer um pouco de atitude, um pouco de criatividade e pensar novas formas mais eficientes de resolver os problemas que a gente tem, o que gera, sem sombra de dúvida, um espaço enorme para novas atividades. Um ponto que a gente tem que destacar é que todas aquelas atividades que são atividades de rotina, aquelas atividades que são atividades repetitivas, essas estão fadadas a perder espaço em termos de alocação efetiva, o que gera uma preocupação, sob o ponto de vista de sociedade, que é de recolocação desses profissionais. E aí eu não tenho dúvida que a educação tem um espaço-chave no descobrir esse mundo novo, no dar novas técnicas, num processo de requalificação profissional. Capacitar essa transformação. Capacitar e aprender, desaprender e reaprender, né? Que eu acho que é um parte da inspiração que a gente vive nos dias de hoje. Quer dizer, o fim, quem sabe, seja dessa questão de 8 horas, essa vinculação unívoca com uma companhia de grande porte, seja uma transformação desse aspecto. Eu acho que a própria janela de trabalho é uma janela que hoje não existe hoje, né? Quer dizer, hoje você tem no seu celular e-mails relacionados ao seu trabalho, que você responde 8 da manhã ou você responde meia-noite, dependendo das suas rotinas. Tem gente que responde 8, meio-dia e meia-noite, né? Uma jornada de trabalho, inclusive, cada vez mais longa, onde há uma expectativa que a gente esteja disponível a todo momento e a toda hora. Não acho que isso é saudável. Não acho que essa velocidade seja uma velocidade que faça bem para a sociedade, que faça bem para o ser humano no longo prazo. Às vezes é necessário, cada um sabe como conduzir esse processo. Agora, Renault, isso olhando pela visão do óleo e gás e as automações, por exemplo, de unidades de plataformas, de GPSOs, e, obviamente, no conceito geral, como é que você enxerga isso? Bem, eu acho que é um processo que está em curso, né? Eu queria fazer um comentário mais geral antes de chegar no petróleo e em função até do que já foi dito pelo Gustavo, nós passamos por vários momentos de transformação tecnológica profundos e que trouxe no início desse processo um grande distúrbio e distorções, inclusive em relação à renda. Acho que a gente tem o primeiro grande caso, né, estruturado foi a Revolução Industrial, né, e depois a gente passa por outro processo em meados do século XX, também importante,
início do século XX, a questão do petróleo, e meados do século XX já um novo patamar de desenvolvimento tecnológico, e sempre esse processo vai mudando o papel do trabalho, né, dentro da estrutura produtiva. E eu acho que o mais importante da gente observar ao longo dessa trajetória de momentos de grande ruptura é que as sociedades sempre encontraram mecanismo de, ao longo prazo, ou médio prazo, ter um efeito positivo mais generalizado. Eu acho que é muito importante, por isso que eu quis não responder a tua pergunta logo no começo, falar um pouco disso, depois eu volto para isso, para a tua pergunta, mas eu acho muito importante a gente olhar para esse momento em que fica tanta gente olhando para ele com um certo pessimismo, até com uma coisa traumática. Eu acho que é importante olhar o processo histórico e conectar todos esses avanços à possibilidade de estruturação do welfare da Europa Ocidental, que não existiria se não tivesse tido esses processos de ruptura e de profundo estresse na sociedade quando eles se passaram. A Revolução Industrial é um caso clássico de como isso tudo muda, né? E esse momento a gente está dando um passo a mais nesse processo. A questão da automação e da robotização, ela já foi incorporada no setor industrial há algum tempo, né? Não dá para a gente olhar para a automatização e robotização no setor industrial como sendo esse o momento de ruptura, porque esse processo já é muito mais longo e o operário clássico já vem, né, sofrendo, né, a mudança desse papel do operário clássico que fica fazendo aquele movimento dos tempos modernos do Chaplin, né? E esse processo está se deslocando e aí sim trazendo um momento de grande ruptura para os serviços, né? Os processos dos serviços. Então isso traz realmente um momento onde certamente nós vamos ter grandes perturbações no cenário social em função disso, e essa dificuldade que tem, né, da gente compreender que esse processo tecnológico, ele, no primeiro momento, ele é naturalmente concentrador de renda, né, e que cabe, né, aos estados e às sociedades tentarem fazer uma recomposição para que você não chegue ao esgarçamento do tecido social ao ponto da não compreensão de que esse processo ele é obrigatoriamente, no primeiro momento, concentrador de renda. E que, portanto, nós temos que construir mecanismos de diminuição, né, desse fator para que a gente não esgarce o tecido social a ponto de não avançar na tecnologia. No petróleo, eu diria para você que do que a gente chama das tecnologias de ruptura desse momento, que compõem, né, a indústria 4.0, o setor petróleo está muito atrasado, né? Ele está atrasado, ele tem a percepção que está atrasado, né? Existe uma busca nesse momento de olhar, dar um foco em trazer essas tecnologias para o processo produtivo no setor petróleo. E a pergunta que já persegue há alguns anos o setor petróleo só com uma demonstração do peso que isso pode ter, não é um processo produtivo onde as unidades offshore, as plataformas e os FPSO vão ter poucos trabalhadores porque eles vão estar muito automatizados. A pergunta que se faz já há alguns anos é: haverá plataformas e FPSOs na produção offshore? Né? Por que a foto, eu tinha dois slides que eu levava para a apresentação, um era um mar com a plataforma, o outro era o mar sem a plataforma, e a pergunta é: por que não? Né? E parece que nós iremos perseguir isso de uma forma bastante contundente, e as empresas estão buscando esse caminho. Então, no setor petróleo, que é a tua pergunta, que eu
divaguei sobre outras coisas antes que são mais um overview do problema atual do meu ponto de vista, mas no setor petróleo eu acho que a gente tem essas duas questões. O atraso que nós estamos na incorporação efetiva dessas tecnologias. O setor petróleo tem hoje 2 focos prioritários das empresas antes da crise dessa semana, que era corte de custo e aumento de segurança operacional. Então, o foco prioritário de produzir de uma maneira mais barata, ele estava muito claro em relação à pré-sal. Esse acontecimento da semana passada que não dá para a gente ainda ter um julgamento completo da extensão ao longo do tempo dele, mas de qualquer maneira vai enfatizar esse foco que é a redução de custo e segurança operacional, porque a segurança operacional é a garantia de que você diminui risco e que a sociedade não aguenta mais o risco possível, né, de acidentes no setor petróleo por questão ambiental. Noel, a KPMG e as consultorias, que você está nesse meio há bastante tempo, quer dizer, eles estão olhando essa transformação da automação? Com bastante cuidado. Até fazendo uma pesquisa, assim, tem muita gente se propondo a prever o que será o futuro, né? Então você olha tem um estudo da McKinsey que diz aí que até 2030, em 10 anos, 800 milhões de pessoas ficaram desempregadas. E tem um do MIT que diz que ao longo do tempo, a inteligência artificial cria mais oportunidades do que desemprego. Então tem ainda aí um cuidado, né? É claro que você já falou da capacitação, machine learning, robotização, a realidade aumentada, a realidade virtual. Isso são coisas que estão se incorporando no dia a dia do trabalho, né? Então esse trabalho ele cada vez mais será híbrido, com máquinas e homens se complementando naquilo que é mais forte de um, menos do outro, né? O fato é que os educadores, os líderes precisam entender que a gente está falando do futuro do emprego, mas será que haverá empregado? Porque pensa bem, hoje a gente lida com muitos jovens, como você sabe, todo ano a gente contrata muitos jovens, e eles chegam com expectativas de encontrar um ambiente de inovação, aberta, de colaboração, um ecossistema onde eles possam inovar, não hierarquizado, flexível em horas, flexível em local, então home office, tecnologia aí. Esses caras vão querer vender o seu conhecimento. Não acho que eles vão estar atrás de um emprego como a gente está acostumado a ver. Então me parece que esse viés empreendedor cada vez será mais ressaltado. E as empresas precisam entender como é que faz, porque como é que eu atraio esse cara, quando é que eu posso contratar, ele quer trabalhar de madrugada, é um problema dele. Então acho que aqui tem um desafio grande no mercado corporativo. Aproveitando esse gancho, Gustavo, essa formação, vamos chamar assim, a capacitação formal e tradicional da universidade, alunos, escola e tal, professor, isso tende a se transformar? Não, na realidade já está se transformando, né? Não só por uma questão de novo mundo. O mundo é cada vez mais multidisciplinar, o mundo é cada vez mais plural. E o valor que se gera com a pluralidade é muito maior e muito mais demandante de capital humano do que o valor que se gera com a especialidade, né? As pessoas que conhecem muito sobre determinado assunto, sobre determinada técnica ou sobre determinado domínio vão ser muito importantes, mas vão ser poucas pessoas. O que a gente começa a observar em termos de demanda de empresas, demandas da sociedade, é que a gente tenha cada vez mais diálogo entre diferentes áreas de conhecimento. E óbvio que a construção desses diálogos, ele tem ainda um dever de casa, eu diria, dos grandes centros formadores, como são as universidades, que é sair daquela visão departamental, daquela visão segmentada em torres de conhecimento e gerar exatamente espaços de cocriação, espaços de diálogo, onde muitas vezes o aluno de engenharia, começando um curso de engenharia, se descobre como um profissional de comunicação, se descobre como um ente criativo que precisa de técnicas de design, ou muitas vezes o advogado que se descobre como tecnólogo, como um grande cientista de dados
dentro de uma jornada que é uma jornada que não é mais orientada pelas cátedras tradicionais, mas sim por desafios que são cada vez mais complexos. A pluralidade ela tem um eco muito na complexidade dos desafios que a gente vivencia no setor de óleo e gás, na medicina, na sociedade de maneira geral, que vai provocar com que, na verdade, os grandes centros de formação, as grandes universidades, elas pensem em diálogos interdisciplinares e que esses diálogos possam formar profissionais mais robustos em termos de áreas de conhecimento e com uma visão mais ampla. Isso já está acontecendo. A gente desenvolve aqui na PUC o que a gente chama de programas de inovação tecnológica, que são espaços de cocriação e experimentação patrocinados por empresas e patrocinados por desafios de empresas, que tem alunos de todos os cursos. Então, a gente não tem... É óbvio que quando a gente está trabalhando em petróleo e gás, engenharia tem uma participação importante. É óbvio que quando a gente está trabalhando com mídia e entretenimento, comunicação tem um papel importante. Mas isso não afasta o espaço, por exemplo, de uma formação em biblioteconomia, né? E aí isso é interessante a gente provocar, porque é uma ciência de organização de dados, em última análise. O que tem um espaço e tem um campo de exploração e aplicação enorme na sociedade que a gente está vivendo. Quer dizer, todo mundo está gerando dados e, em geral, está gerando dados de maneira desestruturada. Tem um corpo em termos que tem um viés tecnológico que está muito preocupado com os algoritmos e com as combinações de tratamento desses dados, mas se eles não forem minimamente organizados, se eles não forem minimamente catalogados, na realidade a gente está investindo muito na desorganização. Fato que, por exemplo, com biblioteconomia a gente tem um caminho ali de sucesso, né? Perfeito. Agora, Renaud, olhando isso tudo que o Gustavo, como PUC, está trazendo, né? E vocês têm um PDRH, o nome não é bem esse, quem sabe depois isso me ajuda. Como é que vocês já estão estudando essa visão de preparar, então, toda essa camada de conhecimento para esse futuro do trabalho? Eu acho que o Gustavo foi generoso com a atualização da nossa educação, e talvez ele tenha sido generoso por dois motivos. Um, pela generosidade intrínseca, né, dele, e outra, porque talvez ele faça parte de um processo que hoje inclui 0,00001% da nossa formação do nosso jovem, né? E, na verdade, eu acho que eu tenho que repetir aqui a história que eu ouvi num desses painéis de um senhor que falava assim, meu avô nasceu em 1902, uma coisa dessa, e ele, se voltasse hoje por aqui, as casas, os escritórios, os edifícios, as construções, tudo seria diferente, menos a sala de aula. A única coisa que ele ia reconhecer como igual era a sala de aula. E eu acho que essa é uma questão muito séria, né? Que está em processo de profunda mudança nos países que detêm os avanços tecnológicos e a renda. Está em processo de profunda mudança, mas que nós estamos muito ainda aquém dessa mudança. Sem sombra de dúvida. E, na hora que a gente fala da preparação desse profissional, e aí a gente fala em multidisciplinaridade, em criatividade, em processos inovadores do ponto de vista da formação, esse nosso modelo ele não comporta essa possibilidade. Na verdade, ele não comporta a possibilidade desse tipo de formação. Então, o que a gente tem que dar dois passos, né? A mudança do processo educacional em si, ou seja, a mudança do que ocorre numa sala de aula, né? E só conseguindo a mudança do que ocorre na sala de aula, a gente vai poder dar conta de fazer essa segunda mudança, que aí é do conteúdo, não é só do que acontece, né? Porque o nosso problema ainda está um furo abaixo, é o que acontece naquele ambiente durante 1 hora e 40 minutos, né? E o
que se necessita que aconteça naquele ambiente para que esses conteúdos tão mais diversos, plurais, interdisciplinares, como o Gustavo falou, possam ser executados. Então, eu acho que aí está a questão. Romano, olhando, você que trabalha em consultoria internacional, as comparações com os outros países, a capacitação e o Brasil, como é que você vê essa diferença e o que deve passar a ser a capacitação, olhando para esses outros países também? Então, a gente está vendo aí essa questão de cada vez exigência de novos skills. Né? Você mencionou a indústria 4.0, a gente está vivendo uma indústria 3.0 ainda e a migração para a indústria 4.0 precisa ser urgente. Só que nas academias, nas universidades, eu não vejo inclusão de tantas matérias de tecnologia, de conviver com esse novo mundo, com as novas exigências. Até porque o foco hoje de qualquer business é foco no cliente, né? Experiência do cliente, experiência do usuário. E a capacitação tem que vir nessa linha. Então o indivíduo tem que estar preparado para entender e capturar com muita rapidez o que é esse desejo do usuário, esse desejo do consumidor. Claro, ele tem que continuar estudando ciências exatas, mas tem uma questão aqui de design thinking, para criar empatia, para entender rapidamente o que o consumidor quer, de inclusão, de diversidade. Precisa ter Então essas disciplinas precisam entrar urgente na formação. Porque senão esse cara chega no mercado de trabalho e até ele chegar lá, fica aí um gap muito grande. Quando se fala no exterior, você tem países que já estão em 4.0 faz tempo, já estão pensando em outra coisa. Né? A gente aqui tem um caminho a trilhar. Estava na FIA já outro dia e tivemos essa conversa. Quer dizer, como é que se forma um técnico? Né? Então acho que essa é uma coisa para se rever com urgência. Só uma par, eu acho é bacana, porque na verdade eu hoje até tenho uma atribuição por estar trabalhando também na coordenação de educação digital aqui na PUC. Então, de fato, talvez a gente tenha uma ponta de lança aí do que há de metodologias ativas. A gente já trabalha, por exemplo, num ciclo de ensino que não é um ciclo de ensino teórico per si, é um ciclo de ensino que é provocado por desafios reais da indústria, onde, na verdade, os participantes, né, os alunos, eles têm contato com técnicas, métodos e conteúdos diversos. Não existe um único locus de conhecimento onde ele possa beber daquela fonte e conseguir resolver esse problema. E existe um senso dentro dessa experiência muito do puxar uma utilidade, né? Quer dizer, a relação de um problema, quando a gente vai resolver um problema, não é um toy problem, é um problema real da indústria, onde, na verdade, os alunos são provocados, óbvio, com acompanhamento, com facilitação, com mentoria, a conduzir a sua jornada. E a sua jornada não pode ser uma jornada estrita, porque o mundo não é estrito, o mundo não é linear, o mundo não está no futuro do emprego, mas está na contribuição efetiva que cada um pode dar para os desafios que vão ser vivenciados a cada dia. É óbvio que eu concordo 100% com o Alfredo na questão se a indústria de petróleo, nesse movimento de transformação digital, ainda está, digamos assim, começando a caminhar, né? Já passou do engatinhar para o caminhar. A área de educação também está no mesmo propósito, ainda com uma situação que é uma situação do reconhecer nela o centro do saber, né? Então ainda tem um pouco de resistência a entender que está mudando, mas o que vai fazer com que mude são dois vetores que são muito claros para mim. Uma é essa geração que já nasceu digital e que está trazendo uma forma do olhar para o mundo totalmente diferente da forma do olhar quando a gente fez graduação, quando a gente teve o primeiro contato com a universidade. E eu começo a perceber um movimento muito agressivo, inclusive, agressivo positivo, das escolas básicas, escolas de ensino médio, de estar incluindo na pauta esse tipo de skill, para já preparar o aluno para esse mundo novo. E eu acho que tem um papel muito importante, que é o próprio mercado, a sociedade, e principalmente as empresas, elas começarem a demandar profissionais que tenham esse tipo de jornada de aprendizado. Porque aí você, por mais que eu esteja me contradizendo que o futuro do emprego não está na empregabilidade ainda é um fator importante,
dentro da sua trajetória de vida. Você precisa de uma atividade profissional, e essa atividade profissional ainda é por meio de um emprego. Você pode empreender, mas isso é uma linha que ainda não acho que é para todos, nem necessariamente tem que ser. Essa jornada ela tem que passar por um movimento orientado por mercado, por empresas de mercado. Eu não tenho dúvida que se a gente fizer alguns movimentos na área de educação, com diálogos cada vez mais frequentes e cada vez mais recorrentes, até para que a gente possa entender que tipo de skill é necessário na prática, na ponta. Não que eu entenda que a universidade ela tenha que formar exatamente com esse viés imediatista, mas ela tem que dar condições para que os seus formandos eles tenham a capacidade do reaprender, ou minimamente crítico de perceber que ele está no seu limite, que ele tem que voltar para a bancada. E eu concordo com o Alfredo, eu gosto até das figuras dos 60, 70 anos de diferença. Eu acho que talvez no 1902 ainda tinha a palmatória, que eu acho que hoje já foi abolida. E tem gente que... É só psicológico. É só psicológico. Mas ainda tem muito que ser modernizado, e o mundo digital está aí para democratizar um pouquinho mais o conhecimento. Mas, né? Gustavo, eu concordo com você. Eu acho que a academia ela tem essa capacidade de direcionar e de dar o conteúdo que está sendo exigido no mercado. Mas a gente também tem que olhar para o mercado atual e para a força de trabalho atual e pensar o seguinte: como é que eu vou requalificar essa turma toda? Perfeito. Que aí é que eu acho que vem um grande desafio. Né? Perfeito. Estava vendo também um outro estudo lá do IND aqui, com o apoio da Fundação do Cabral, que os caras estavam dizendo que você requalificar 7 milhões de pessoas nos próximos 3 anos, Sim. somente por questões de inteligência artificial. Sim. Então o desafio é tremendo. Sim. Né? É claro que a gente tem toda essa parte, todas as partes precisam estar com esse foco. Né? As empresas também. Hoje a gente recebe mão de obra saídas de faculdade, precisa complementar lá com aquilo que é o dia a dia. Claro. Tudo bem, sempre foi assim e a gente vai continuar fazendo. Claro. Mas acho que a gente tem como sociedade olhar para esse norte e falar, cara, Sim. nós temos aí uma força de trabalho que, se não for requalificada urgente, Sim. daqui mais um tempo, como é que ele vai trabalhar mais? Subemprego, né? Eu acho que o grande problema que a gente vive, mais do que a discussão do emprego, é a discussão do próprio subemprego. Eu não tenho nada contra esses movimentos, que hoje são movimentos até importantes do ponto de vista social, de empregabilidade, que é o que todo mundo chama de gig economy, sem falar de empresa A ou B, né? A empresa de transporte por aplicativo, aquilo acaba sendo um processo, eu não entendo que seja uma atuação profissional. É uma atuação que, em geral, é transitória em função de uma crise financeira, de uma necessidade de geração de receita, mas que, de certa forma, e essa é uma discussão que a sociedade deveria ter mais clara, existe uma apropriação ali muito perigosa do tempo da pessoa, do arbitrar quanto ela ganha, porque quem arbitra não é mais a pessoa. O contrato de trabalho, o acordo, é um acordo dinâmico, né? E que é muito perigoso se a gente vive nessa sociedade em tempo real, com situações que muitas vezes uma queda de 5%, um aumento de 5% do valor que é arbitrado ali pelo aplicativo de carro, vai ter um impacto direto para a vida, se ele vai conseguir pagar a conta dele no final do mês ou não. O que a gente começa a perceber aqui, principalmente no Rio de Janeiro, é uma queda da qualidade do serviço, porque, quiçá, o motorista está tendo condição de manter o carro. Se a gente for para aqueles aplicativos de entrega de alimento, entrega de tudo na tua casa, é pior ainda. Né? Quer dizer, você vê ali um subemprego, que às vezes a pessoa não tem alternativa, e ao invés de uma crítica também, não, esse tipo de relação não pode existir. Acho que o governo deveria estar olhando um pouco a sociedade e as empresas, porque se a gente for esperar que o governo resolva todos os nossos problemas, não vai acontecer. Então, seria uma forma política da gente encerrar a discussão. Mas se a gente não descobrir novos meios, e aí eu diria não só as universidades, as escolas técnicas, né, a gente só pensa na formação em terceiro grau. Acho que a própria nossa formação da pequena infância para a adolescência, ela falta um pouco de direcionamento aplicado. Na Alemanha houve um desenvolvimento econômico muito forte em escolas técnicas, que são tão bem pagas quanto o ensino superior. Né, porque a utilidade para a sociedade é reconhecida ali, né? Então tem um quê aí de discussão Agora, interessante. se a gente conseguisse fazer um resumo, e aí passaria pelos 3 colegas, né,
Olhando esse trabalho do futuro, não chamado nem de emprego, mas de trabalho do futuro, qual seria a rota estratégica, Renan, para o Brasil? Quais são os passos do Brasil para fazer essa qualificação, essa transformação? Vamos ter que falar que educação, que é bastante consensual e óbvio, né? Mas eu acho que a gente tem questões também que estão ligadas a como, né? Não é só a palavra educação, ela constrói consensos, mas é que tem um como aí que eu acho que é o que foi discutido aqui na etapa anterior, né? Problema de recursos para a área educacional me parece que não é o menos grave, né? E a gente tem trabalhado como sendo mais grave, me parece que não é o menos grave, né? Nós temos um problema sério de incentivo aos professores do primeiro e do segundo ciclo, que é muito importante, formação do professor, né? E aí, mais uma vez, aquela metodologia, né? E a possibilidade de a gente, a partir dos pequenos, buscar transformar uma geração. Mas os desafios são enormes porque eles envolvem, desde essa formação que a gente precisa de base, mas envolve desafios tanto no âmbito da universidade como no âmbito que foi colocado da requalificação de pessoal já formado ou não, mas já inserido em algum momento no mercado de trabalho. Então a gente tem diversos níveis de problema para enfrentar. Recurso financeiro não é como eu falei, mesmo que não seja principal, é uma questão relevante, porque o nosso problema fiscal é grave, né? Não dá para imaginar que a gente consegue resolver coisas através do recurso público apenas com o fato de que precisa mais, porque realmente o problema fiscal é grave e não dá para a gente ter uma expectativa que resolve o volume financeiro investido de uma maneira simples. Outros setores que são fundamentais, que também sofrem com o problema fiscal, como a área acadêmica, científica do país, também precisam ser vistas dentro desse processo, como também a cultural, que também sofre problemas, né, ligados à questão fiscal. Então, na verdade, eu acho que é uma recomposição, né, que inclui a nossa área de ciência e tecnologia, a nossa área educacional básica também, fundamentalmente, e a nossa área cultural como um todo, é uma recomposição que tem que levar em conta os diferentes perfis de problema que nós temos que enfrentar da primeira infância até a requalificação que foi colocada pelo Humberto, e diferentes perfis que exigem metodologias novas, né, e que precisa incorporar visões que foram aqui largamente apresentadas pelo Gustavo, visões transformadoras para poder dar conta. Lembrando que do meu ponto de vista, esses processos de momento de muita ruptura tecnológica, né, chamado quarta revolução industrial, por causa dos 3 momentos anteriores que a gente teve muita ruptura, esses processos de ruptura, eles tendem a beneficiar enormemente os países que estão à frente nesse processo, né? Sim. E a gente tem que entender que nós estamos no meio do caminho aí, tentando descobrir como é que faz para deixar de ser um país de renda média, né? É uma coisa que a gente deve estar há 50 anos pensando como faz, um pouquinho mais de 50, como faz para deixar de ser um país de renda média. Não é uma rota estratégica para o Brasil? Então, cara, eu tive aí
oportunidade de trabalhar, de participar do grupo de trabalho, até liderada pelo meu sócio Carocha, do Daniel, você conhece, que a gente tentou elaborar um paper, fizemos o paper, encaminhamos para o governo como uma sugestão nessa linha, né? Porque eu acho que tudo isso que a gente está falando aqui, disrupção tecnológica, tudo isso precisa beneficiar a sociedade, né? Então já começamos aí a debater o conceito de sociedade 5.0, viu? Muito liderado aí por ações, até pelo próprio Japão, que já está na frente desse tema, para que tudo isso possa converter em benefício da sociedade, que a sociedade possa ter acesso à saúde de qualidade, inclusão financeira, infraestruturas, cidades inteligentes, etc. E aí, como sugestão lá, a gente colocou coisas do tipo iniciar e abrir amplamente o debate sobre o que é o efeito da inteligência artificial, do machine learning na sociedade. Criar centros de excelência para estudar, para debater esses temas, né? Então acho que a academia ela tem um papel muito importante, né? E promover a aceleração da implantação desses conceitos, né? Porque senão a gente vai ficar olhando quem já está muito na frente e podemos chegar depois. Então tem aí uma série de sugestões nesse paper, né? Mas que a gente não quer aqui pretender ter a solução para tudo, mas enfim, é uma colaboração através do estudo de outros países onde os caras foram. Ok. Gustavo, fechamento então sobre a rota estratégica para o Brasil. Então, Cavanha, eu tenho agora uma angústia que eu acho que a gente planeja muito bem, a gente é muito conceitual, muito teórico e a gente é pouco efetivo em transformar isso em ações no curto prazo, né? Isso é uma coisa geral, cultural brasileira, eu acho que a gente precisa ver. Eu acho que a gente precisa trabalhar em ações estratégicas que elas provoquem uma experimentação controlada, com todas as variáveis que precisam ser bem observadas, e trabalhe com um elemento que eu acho que é fundamental, que é comunicar. O brasileiro é muito bom em termos de comunicação, mas em geral usa a energia dele para comunicações de basicamente inutilidade. Acho que a gente tem que começar a comunicar coisas que são úteis. É trazer uma agenda positiva que possa inspirar, muitas vezes, ações de relativo baixo investimento, que trazem alto valor agregado, que podem transformar. A gente tem uma massa de capital humano que, se fosse bem direcionada, estaria gerando mais renda, estaria gerando mais emprego, estaria gerando mais impostos, estaria gerando mais oportunidades para todo mundo. E a educação, dentro dessa experimentação, ela tem um elemento que é um elemento transformador. É apresentar o mundo novo, é apresentar uma nova ferramenta que pode ser parte dessas ações estratégicas. Então, mais do que só, a gente tem sempre a grandeza de ser um país continental, extremamente rico em recursos naturais, e por ser rico, tenta não priorizar nada. A gente vai ter que priorizar. Então não adianta a gente não fazer escolhas. O não fazer escolhas é muito pior do que fazer as escolhas erradas. Porque se a gente aprende com as escolhas erradas, se a gente bota em ação, a gente vai rever, né? Porque ninguém tem bola de cristal para acertar todas as escolhas. Mas eu tenho essa angústia do tentar assim, provocar um pouco mais, que as pessoas botem em curso pequenas ações. São ações que estão incluindo todas as camadas da sociedade. Desde as pessoas, a gente fala muito e houve um investimento recente, forte, mas aquém do que eu acho que era necessário, de educação básica, que a gente precisa investir mais. Eu acho até que a gente precisa investir mais em educação básica, porque a gente tem que trazer mais força de trabalho para que a gente consiga trazer mais gente. Não é criar castas e gerar dois níveis de cidadãos, que é o que de fato a gente está observando, sempre teve. A gente sempre teve um ensino superior priorizado em detrimento de investimento básico. Eu sou apaixonado pelo ensino superior, acho que ele é transformador na vida das pessoas, mas talvez ainda não seja nesse momento para todo mundo. A gente tem que pensar em democratizar o ensino superior. E talvez a educação digital tenha um espaço aí. Eu acho que essa provocação, essa é a minha aposta como ação estratégica, que é compartilhar conhecimento e, a partir desse conhecimento, que se tornem ações concretas e que a gente possa resolver nossos desafios, quer seja do mercado, quer seja sociais,
quer seja dessas pandemias que agora a gente vai viver, enfim, não vai faltar emoção, eu acho que essa que é a grande questão. Muito bom, eu quero agradecer Manuel, Renaud, Gustavo, pelo papo, pelo tempo dedicado ao nosso café com Ecoa PUC. Obrigado. Obrigado, Cabanha. Sempre um prazer. Obrigado, boa tarde a todos.